Queridos irmãos, a graça e a paz, que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Vamos começar mais um devocional de cada manhã. Que essa manhã seja uma manhã de bênção para todos nós e que possamos vencer os nossos desafios do dia de hoje, porque sabemos que teremos muitos desafios. Vamos começar o nosso devocional com uma pequena ilustração. Em uma pequena aldeia no interior de um grande e populoso país, vivia um mestre diferente dos demais mestres. Este sempre mantinha uma pequena escola onde ensinava uma das suas especialidades, a paciência. Ele era conhecido em todo o país como o mestre da paciência. A fama desse mestre era que ele conseguia derrotar qualquer adversário usando a paciência, e por isso trazia muita curiosidade nas pessoas. Por isso suas aulas estavam sempre cheias. Um dia um grupo de homens maldosos resolveu que iria desmascarar esse mestre e tramou uma armadilha contra ele. Escolheram dentre eles os mais maldosos, que foi incumbido de ir até o mestre e destruir a sua fama de mestre da paciência, usando todos os recursos que fossem necessários. Numa das tardes em que o mestre da paciência estava ensinando, uma das suas turmas de alunos chegou até a porta esse homem gritando e dizendo toda sorte de palavras de baixo escalão, com a intenção clara de desafiar o mestre. O mestre levantou-se calmamente, como de costume, e foi em direção àquele homem. Todos se levantaram para acompanhar o que o mestre faria. O mestre chegou perto do homem e parou. Então o homem começou a insultá-lo, gritando muito, com muitas ofensas. Vendo que o mestre parecia não ser atingido, começou a jogar pedras em sua direção. Também cuspia, tentando acertá-lo, e o ofendia de todas as formas possíveis. Várias e várias horas se passaram. Os insultos continuavam, mas o velho mestre permaneceu inalterado, sem esboçar qualquer reação. No final da tarde, o homem que ofendia o mestre, sentindo-se humilhado e bastante cansado, parou com os insultos e as tentativas de violência e retirou-se cabisbaixo. Os alunos do mestre da paciência, impressionados com tudo aquilo que presenciaram, chamaram o mestre e perguntaram: Mestre, como o senhor aguentou tamanha provocação? Aquele homem te humilhou, te xingou, feriu a sua dignidade e também agiu com violência contra o Senhor. Então, o mestre respondeu aos seus alunos após pensar por alguns segundos. Alunos, quando alguém lhe traz um presente e você não aceita, esse presente pertence a quem? A pessoa que mandou entregá-lo, mestre, responderam os alunos. Assim também acontece conosco com os desafios. Esse homem venceu os desafios dele. O desafio dele era não se deixar ser atingido pelo que ele estava ouvindo. Nessa manhã nós vamos falar um pouquinho sobre como vivemos desafios. Esse final de semana que passou, tivemos um grande desafio no nosso país chamado Brasil. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Estamos vivendo num mundo onde a palavra desafio está sendo muito divulgada na mídia. Por exemplo, o Brasil tem um desafio de crescer. Esse é um grande desafio do atual presidente. O Brasil está enfrentando um grande desafio de acabar com a fome, com a miséria. Então podemos observar quais são as palavras desses dias que tivemos eleição. Queremos um Brasil melhor. E o desafio do governante é como colocar isso em prática. Mas se formos ao fundo e fazer uma pesquisa em cima dessa palavra, iremos ver que ela pode trazer um grande benefício na nossa caminhada com Deus. Desafiar significa provocar, afrontar. Golias desafiou Israel, ou seja, ele provocou e afrontou a Deus. Ele enfrentou o perigo sem medo. Provocar é desafiar para o combate. Nós cremos que o Deus ao qual servimos é um Deus de desafios. Para Deus não existe derrota, desistência em seu vocabulário. Não existe a palavra retroceder, desistir.
não aguento mais, vou parar, vou voltar. Pelo contrário, Deus diz em Hebreus que não tem prazer naqueles que retrocedem. Nesses dias, a igreja é levantada a desafiar, é levantada para um combate sem medo. O desafio de um crescimento em almas, o desafio de ir contra um sistema maligno que é imposto pela sociedade, o desafio de dizer não ao pecado, o desafio de não se contaminar, o desafio de ser sal e luz, o desafio de ser coluna e baluarte da verdade, o desafio de amar ao próximo, o desafio de crer mesmo que a resposta venha a demorar, o desafio de viver uma vida santa sem manchas. Muito são os desafios. Por isso, não devemos temer tais desafios, mas crer que Deus está comigo, que sua destra é fiel e me sustenta. Desafios requerem de nós a plena confiança em Deus. Deus escolheu Moisés para ser um líder. Moisés foi levado ao desafio de ser um guia para o povo, um referencial na terra. Moisés teve que lutar contra os seus próprios medos. E quando estamos em um desafio, as barreiras se levantam e querem nos impedir de prosseguir. Podemos observar que Deus lança esse desafio e a barreira se levanta. Isso nós vemos claramente na vida de Moisés. Vejo assim que, como Moisés, nós devemos enfrentar tais desafios. Iremos ter que passar por 2 momentos. No primeiro momento, ele teve que enfrentar os seus medos, o trauma de crer que Deus era com ele. Na minha vida também se repete. Quantas vezes Deus nos coloca em situação ao qual temos que enfrentar os nossos medos, traumas, receio e até mesmo o nosso passado. Deus diz, fale com aquela pessoa. Aí nós dizemos, Senhor, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei orar, usa outro. No segundo momento, ele iria ter que enfrentar o povo, a incredulidade, a rebeldia, o desânimo. Isso também se aplica em nossas vidas. Primeiro os nossos medos interiores, depois as nossas situações exteriores. Como foi com Moisés. Nós vimos que Deus lança desafios todos os dias, como ele fez com Moisés. Nós, em 1 Reis 18:19, diz assim, nós só podemos desafiar os nossos inimigos se estivermos na presença de Deus. O desafio é vencido quando o meu altar é restaurado. O desafio é vencido quando eu creio na palavra de Deus e naquilo que Ele fala. O desafio é vencido quando eu não deixo as palavras do inimigo entrem em meu coração. Engraçado, quando nós falamos em desafios, vem tantas coisas à nossa mente. Temos que vencer o desafio. E nesse desafio nós temos que entender qual é a nossa responsabilidade. Lembra a responsabilidade que Deus deu para Moisés? Depois Deus dá para Josué. A responsabilidade que eles tinham era instruir, supervisionar, cuidar, proteger. E agora a gente começa a pensar, quais são os meus desafios dessa manhã? Quais são? São tantos desafios que temos que enfrentar. Quando nós temos alguns desafios, temos que ser fortes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na força e no seu poder. Seja forte, seja corajoso. Quando você tiver desafios, seja corajoso, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Forjai as espadas das vossas enxadas, as lanças das vossas foices, e diga ao fraco, eu sou forte. Você vai ter muitos desafios, mas não tenha medo. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre.
Não desanime. Eu tenho vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e você o vencerá. Quando tivermos que vencer os nossos obstáculos, temos que lembrar, não precisamos desanimar, não precisamos ter medo, precisamos ser corajosos. Ele nunca te deixará, Deus nunca te abandonará. Quando você tiver que vencer os desafios, o Senhor irá à sua frente. Ele pelejará por você. Quando você tiver que vencer os seus desafios, Ele nunca te deixará. Ele não deixará você vacilar o teu pé. Ele é aquele que te guarda. E Ele nunca te abandonará. Se seu pai e sua mãe te abandonarem, então o Senhor te acolherá. Te acolherá. Independente dos grandes desafios que surgem a cada momento em nossa caminhada cristã, podemos ter certeza da vitória de Deus que Ele tem preparado àqueles que neles confiam de todo o coração. O Senhor prometeu que estaria conosco em todos os momentos, proporcionando força necessária e a capacitação do Espírito Santo para sermos cheios de autoridade e poder para vencermos. Basta confiarmos até o fim nas suas promessas e que elas irão se cumprir nas nossas vidas. Vença os desafios de hoje. Talvez o desafio que você tenha que vencer hoje é a tristeza. Talvez o desafio que você tenha que vencer hoje é a angústia. Talvez o desafio que você tenha que vencer hoje é os problemas familiares, o problema no seu casamento. Tantos desafios. Mas nessa manhã, o Senhor está com você. Gostaria de orar com você nessa manhã. Senhor, eu te louvo, Pai, te agradeço, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor, que estão saindo para trabalhar nessa manhã, Pai. Tu conheces, Senhor, os desafios, Senhor, de cada um, Pai. Assim, Senhor, como Moisés, Senhor, foi desafiado, Senhor, a guiar, Senhor, aquele povo, Senhor, a fazer coisas, Pai, que ele achava, Senhor, que talvez ele não pudesse fazer, Pai. Ele foi desafiado, Pai. Desafiado, Senhor, a fazer o seu melhor. Desafiado, Senhor, a levantar, Senhor, e a guiar aquele povo, Pai. Senhor, nessa manhã, Pai, que o Senhor possa estar, Pai, desafiando, Senhor, os meus irmãos, Senhor. Que eles possam entender, Senhor, qual é o desafio que eles têm pela frente, Pai. Que eles possam confiar, Pai, que o Senhor é que vai à frente. O Senhor é que abre os caminhos, Senhor. Pai, que no momento de tristeza, de angústia, Senhor, que nos momentos, Senhor, em que eles se sintam sozinhos, desanimados, cansados, Senhor, que eles possam lembrar, Pai, que o Senhor é com eles, Pai. Que eles possam vencer, Pai, os desafios, Senhor, de cada dia, Pai. Senhor, nós pedimos também, Pai, pelo Senhor, pelas crianças, Pai. Pelas crianças, Pai, que estão saindo para a escola, Senhor. Que a Tua mão de misericórdia e poder, Pai, esteja sobre a vida dos nossos filhos, Senhor. Guardando e livrando, Pai. Te pedimos também, Senhor, pelos enfermos nessa manhã, Pai. Aqueles, Pai, que estão tristes, cansados, Senhor. Que eles possam ver aí, Senhor, um desafio, Senhor, para continuar, Senhor. Um desafio, Senhor, de uma nova vida começando, Pai. Senhor, toma os enfermos nas Tuas mãos, Senhor. Pai, sara, Senhor. Sara, Senhor. Pai, porque Tu és o Deus que cura, Pai. Senhor, também te pedimos uma bênção especial, Senhor, para o nosso Brasil, Senhor, que está começando uma nova caminhada, Pai. Que eles possam, Senhor, não vir colocar, Senhor, a confiança deles, Pai, no homem, Senhor, mas em colocar, Senhor, a confiança dele em Ti, Jesus. Pai, que eles possam, Senhor, não só, Senhor, nesses tempos de eleições, Senhor, serem desafiados, Senhor, a levantarem, Senhor, e a defenderem o Teu reino, Senhor, mas serem desafiados, Senhor, todas as manhãs, Senhor, porque, Senhor, na nossa vida, Senhor, temos que conquistar, Senhor, todas as manhãs, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos, Senhor, o Brasil, Senhor. Abençoamos, Senhor, todos aqueles, Senhor, que estão ao redor do mundo, Senhor, e que precisam, Senhor, de uma palavra de ânimo e de força, Senhor. Pai, que eles possam ser desafiados nessa manhã, Senhor, a vencer mais um dia na Tua presença, Senhor. Pai, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado
ensinado, Senhor, que nós somos desafiados, Senhor, para que possamos crescer, Senhor, para que possamos, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor, e para que possamos, Senhor, confiar em Ti, Senhor. Pai, que não tenhamos medo, Pai, mas que possamos avançar, Senhor, para o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Se conosco nessa manhã, Senhor, nos guarda, Senhor, nos livra, Senhor, que a graça maravilhosa do Senhor e que as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Graças a Deus.